Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus esteja nas nossas mentes, nos nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos à Fraternidade Espírita Estrada de Damasco, nesta manhã, onde temos a oportunidade de nos beneficiar dessas energias colocadas aqui a nosso favor, para que nós possamos nos equilibrar, nos fortalecer. Vamos convidando a todos a fazer a nossa prece inicial. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos, sentindo-nos envolvidos pela presença amiga, carinhosa do nosso mentor individual. Vamos agradecendo esse companheiro por todo o amparo, por todo o auxílio. Agradecendo a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, por nos envolver no seu manto fluídico azul de paz e muito amor. A nossa mãezinha querida, pedindo que ela nos sustente na nossa caminhada. A nossa mãe que passou pela difícil provação de ver o seu filho amado sendo crucificado e não perdeu a sua fé, a sua esperança. Que nós possamos, assim como a nossa mãe espiritual, diante das nossas dificuldades, dos nossos desafios, que eles sejam uma oportunidade para que nós possamos exercitar ainda mais a nossa fé. Que nós possamos, auxiliados pela nossa mãe espiritual, nos aproximarmos de Jesus, o seu Filho amado, ao qual vamos entrando em contato com a sua energia sublime de amor, aquecendo e confortando os nossos corações, reavivando dentro de cada um de nós os seus ensinamentos, o seu evangelho vivo, que ele possa fazer em nós a transformação que nós tanto almejamos, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, mais dóceis, caridosas, onde nós possamos perceber com mais clareza a proteção divina, a sua misericórdia, o seu amparo, todo o tempo, a cada um de nós. E a Jesus agradecemos pelo seu evangelho e pedimos que ele possa nos auxiliar a nós nos conectarmos com o nosso Pai maior. E neste momento, saudamos pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, por este momento, através da prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livre-nos de todo o mal, que assim seja. Pedimos o amparo e a permissão para darmos iniciado a preleção dessa manhã. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos. Meu nome é Cláudio. Sou trabalhador desta casa, da Fraternidade Espírita Estrada de Damasco. É uma grande alegria poder estar retornando aqui com essa atividade tão radiosa. A proposta de tema para nós refletirmos nesta manhã sobre a providência divina. Quando falamos em providência divina, às vezes pode parecer algo tão distante, pode parecer algo assim que eu não consigo estar no radar de Deus. Parece que dependendo da situação que a gente está vivendo, a gente pode pensar, nossa, Deus esqueceu de mim. Mas a providência divina, eu posso afirmar com toda clareza, com toda certeza, que ela não é difícil de encontrar. É impossível cada um de nós estarmos fora da providência divina. Nós estamos todo o tempo envolvidos nessa providência divina, sustentados em cada detalhe da nossa vida. Nós somos amparados por essa providência divina, que já pensou em cada detalhe para que nós possamos cumprir aqui a nossa missão enquanto espírito encarnados, né?
Pode parecer questionável, pois em um planeta onde há tantos problemas acontecendo, né, nos vários níveis, global, social, temos as nossas questões íntimas, né, tantas guerras que nós temos notícias, né, conflitos de toda ordem. Muitos chegam mesmo até a duvidar da existência de Deus, ou ter um pensamento ingênuo de que se ele existe mesmo, nós fomos esquecidos, fomos banidos da sua proteção, do seu amparo. É fato que quem aqui pode levantar a mão e dizer que é um privilegiado e está completamente isento de desafios, não passa por nenhum tipo de problema? Pois acalmemos o nosso coração. Se hoje estamos velejando em águas tranquilas, né, nos sentindo mais ou menos privilegiados, vamos tomar cuidado para uma fala do Mestre Jesus. Muito será cobrado de quem muito foi dado, né? Se nós estamos fazendo mau uso da providência divina, dos recursos que nós recebemos, né, que estão ao nosso alcance, que nós possamos ficar alertas e nos prepararmos aí para possíveis tempestades à frente, né? Pois essa tranquilidade provavelmente vai passar. Da mesma forma, se hoje estamos com o nosso barco velejando em um mar revolto, parece que está tudo dando errado. Parece que realmente a gente foi, que não existe a providência divina, esqueceram de mim. Tenhamos calma, resiliência, pois com certeza isso vai passar. E não significa que estamos fora da providência divina. Não queremos e não temos o direito de diminuir a dor de ninguém, é claro. Cada um sabe da sua situação, das suas lutas, mas nós encorajamos a todos a não sofrer. Que nós possamos levantar a nossa cabeça, abrir os nossos corações, pois não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Com todo respeito, obviamente, à situação particular de cada um. Eu repito, para que nós possamos ter coragem, para que nós possamos ter calma, ter fé, muito cuidado, para que nós não tenhamos aí questionamentos vagos. Às vezes ele pode parecer ingênuo, a gente perguntar, mas por que eu? Por que comigo? A gente se fazendo de vítima. A gente às vezes tendo um pensamento assim de vaidade, de que com o outro pode, comigo não. E aos olhos de Deus, nós todos somos iguais. Todos, todos, indistintamente. Somos iguais. Aquele que está envolvido no erro hoje, nos crimes, nas guerras, esses também são filhos de Deus e que Deus, com a sua misericórdia, quando fizer o momento certo, Ele vai estar acolhendo, dando nova oportunidade, ensinando a todos os espíritos. Não tem nenhuma separação, não tem privilegiados. Para que nós não percamos a razão sendo incrédulos, negligentes, né? Cuidado, assim, com esses questionamentos vagos, não em tom de ameaça, né? Porque senão Deus vai nos punir. Ele não é rancoroso, ele não é como nós, aqui, humanos encarnados, cheios de limitações. É que nós, assim pensando, nós podemos estender ainda mais esses processos dolorosos, esses desafios, ao invés de findá-los. Nós somos filhos muito amados de Deus e Ele quer o melhor para nós. Ele criou as leis que, ao serem entendidas, respeitadas, nós não precisaremos mais aprender através da dor. E não tenhamos dúvida de que a sua prioridade, Deus tem como prioridade, é que nós aprendamos através do amor. Mas muitas vezes nós somos teimosos,
vaidosos, orgulhosos e queremos fazer do nosso jeito. E Deus, contudo, permite a dor momentânea para a nossa evolução. É uma dor momentânea. Nós que somos espíritos eternos, às vezes passar por algum período de tempo aqui, a nossa vida aqui é como se fosse uma fração de um segundo frente à eternidade. Mas Deus está mirando no nosso crescimento, não nesse momento aqui que é passageiro. Ele nos ama tanto que não nos dá tudo o que nós pedimos. Quem aqui é pai ou mãe e dá tudo que o filho quer, na hora que ele quer, da quantidade que ele quer? Imagina um filho viver sem regras, sem limites, sendo tratado com superproteção, sem passar por dificuldades. Acaba que ele não se fortalece, fica fraco, atrofiado, o corpo atrofiado, a mente atrofiada, as emoções atrofiadas, né? O atrito, as dificuldades nos fazem ir adiante. Como o exemplo do carro, que ele só consegue se movimentar devido ao atrito entre as rodas e as estradas. É um desgaste, é um gasto de energia ali. Senão, o carro ia ficar patinando sem sair do lugar. E a nossa destinação de cada um, a cada um no seu tempo, é nós nos tornarmos espíritos puros, onde nós poderemos ter maior consciência de toda a providência divina, que não sejamos imprevidentes, nós precisamos orar, vigiar, pois a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, cabe a nós calibrar o pneu do nosso carro, equivalente a calibrar o nosso coração com orações, exercitando o máximo possível a nossa fé, com confiança, trabalho que fazer o trabalho que nos cabe, dar o nosso melhor. Não estamos falando de perfeição, mas Deus vai fazer a parte que lhe cabe e nós precisamos fazer a nossa parte. Evitarmos ansiedade e não focar no resultado, nós focarmos no processo, nos meus sentimentos, estar vigilante com as minhas emoções. Como eu tenho estado? Andado meio depressivo, rancoroso, mal-humorado, pessimista. Isso ajuda alguém? É lógico que diante das dificuldades, um momento ou outro, a nossa energia pode cair um pouquinho, a gente pode ficar assim meio para baixo, mas uma coisa momentânea. Mas agora a gente permitir que se estenda, às vezes por uma vida, por um longo período da nossa vida, a gente não confiar, a gente ficar vivenciando esses pensamentos que nos deixam ainda mais para baixo, questionando a Deus, por que não vem me ajudar? Por que não me tira dessa situação? Ele não nos, quando a gente pede ajuda, ele não elimina a situação da nossa frente. Ele não nos muda de cenário, ele nos fortalece para que nós, com as nossas capacidades, porque ele sabe da potencialidade de cada um, ele envia os seus trabalhadores de luz para poder estar nos auxiliando, para que diante daquela dificuldade a gente consiga ali fazer o que nos cabe, ter o fortalecimento, né? Porque diante das dificuldades acaba que nós fortalecemos, é como se fosse uma malhação para o nosso espírito. Espiritualmente nós nos tornamos muito mais resilientes, mais sensíveis às questões espirituais, porque às vezes quando está tudo bem aqui na parte material, a gente esquece por completo a parte espiritual, que é essencial para a nossa vida. A parte material também é muito importante, não podemos mentir, falar que não tem a sua importância.
mas não é o essencial. Nós precisamos estar muito atento quanto a isso. E o conflito com Deus se dá, às vezes, porque a nossa meta individual é seguir adiante olhando a parte física, a parte material, atendendo a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Ainda assim, Deus não nos deixa fora da sua providência. Nós podemos lembrar que o Jesus contou a parábola do filho pródigo, que é o filho que tinha ali todo o amparo, toda a proteção, todos os dons, os recursos de Deus a seu favor, e ele decidiu que ele queria fazer do jeito dele, ele queria seguir o próprio caminho. Deus, ele não tolhe a decisão de ninguém, ele respeita o nosso livre-arbítrio e aguarda pacientemente o nosso retorno. Pacientemente, sem afronta, sem ressentimentos. E esse filho foi para o mundo, gastou todo o dinheiro, bateu cabeça, e quando as coisas começaram a ficar difíceis, ele lembrou de um lugar de proteção, um lugar de segurança, um porto seguro, e ele decidiu passar por cima do seu orgulho, da sua vaidade, deixou de lado a sua infantilidade após ter vivenciado essas experiências. Ele viu que onde que seria o caminho dele, o que era melhor para ele. Então ele retornou para a casa do pai. E ao retornar, ele foi muito bem recebido, muito bem acolhido pelo pai, que é misericordioso, que é amor na expressão máxima. E o pai, com certeza, sabia no que ia acontecer com aquele filho. Ele não tinha dúvida, mas ele permitiu, ele concedeu esse apoio, né, essa permissão, mas quando o filho retornou, ele não fez nenhum questionamento. Ele apenas acolheu com a sua misericórdia. Assim é diante das nossas faltas que nós temos. Deus nem precisa falar assim, nos perdoe. É importante a gente falar, pedir perdão, para que nós reforcemos em nós a intenção de não voltar a cair no mesmo erro. Mas Deus, ele não fica magoado com a gente. Ele é misericordioso, Pai de amor e bondade. E ainda assim, Deus não nos deixa fora da sua providência. Quando a gente retorna para os seus braços, quando a gente retorna para o seu amparo, que a gente, da nossa parte, a gente quer ser encontrado, a gente permite aí para que essa providência divina, que já está disponível à nossa volta, muitas vezes ali, aguardando o momento oportuno para que possa nos sutilmente inspirar uma ideia, um pensamento. Deus não nos afronta. Nós temos que no Atos dos Apóstolos, né, nas explicações de Paulo de Tarso, falando sobre Deus, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então Deus está em toda parte, Deus sabe de todas as coisas, Ele está conectado a nós. Temos também no livro Evolução em Dois Mundos, né, que foi escrito por dois grandes médiuns, Francisco Cândido Xavier e o médium Valdo Vieira, tentando explicar um pouquinho sobre Deus, que é o plasma divino, que é como se fosse um fluido cósmico, que é o hausto do Criador, é um elemento primordial, onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano.
Então, a providência divina se dá no grau máximo que a gente pode imaginar, visualizar, as galáxias sustentadas, assim também como cada átomo do nosso corpo, de tudo que existe, está conectado, está permeado por esse plasma divino, que é o fluido cósmico, o alto do tudo criador. E nessa substância original, né, ao influxo do próprio Senhor Supremo, né, nós temos ali as inteligências divinas, os nossos irmãos que já chegaram mais próximo de Deus, né, antes de nós, que estão mais próximos ali, se em comunhão, como está escrito no livro Evolução em Dois Mundos, né? Em comunhão indescritível, tal como o Divino Mestre Jesus, que estava ali nas esferas crísticas elevadas, já tendo um entendimento muito maior de Deus, já conseguindo estar mais conectado. Jesus, ele não apenas apontou a direção, mas ele nos apresentou um mapa com todas as minúcias que é o seu evangelho, contemplando ali os desfiladeiros para que nós possamos evitar, mostrando um caminho mais curto, não o caminho mais fácil, o caminho onde contaremos com a proteção de seres divinos a nos apoiar. Porque quando a gente está no caminho do bem, a gente está no esforço de tentar auxiliar o nosso irmão, enquanto auxiliamos a nós mesmos, aí é a condição ideal para nós sermos sustentados pela providência divina. E não tenhamos dúvidas de que a providência divina, ela não é difícil de encontrar. É impossível estar fora dela. O ar que nós respiramos, o corpo que nós estamos usando, a água que nós bebemos, o sol que nos aquece, a posição do nosso planeta Terra numa distância ideal do Sol, que estivesse um pouquinho mais perto, a gente iria não suportar o calor, e se a gente tivesse um pouquinho, um grauzinho mais longe, a gente iria, de alguma forma, não suportar o frio. Então, tudo isso é a providência divina no grau, em cada detalhe de tudo que a gente pode imaginar, que a gente pode visualizar. Então, que nós possamos agradecer ao nosso Pai por todo o amparo, por todo esse auxílio, e que nós possamos ser aqueles trabalhadores, porque Deus ajuda o homem através do próprio homem. Ele tem as suas leis, a lei de amor, a lei da caridade, ensinada e exemplificada pelo Mestre Jesus. Então, que nós possamos refletir ainda mais sobre o nosso Pai maior, sobre a sua providência, que se faz a nosso favor, está sempre disponível a nosso favor, e em forma de agradecimento, vamos deixando fluir dos nossos corações intensas vibrações de amor, de paz, de muita luz, para que nós possamos estar aí sempre conectados com com esse amparo da providência divina, que está sempre à nossa volta, mas por vezes nós não a identificamos. Interpretamos como sendo ao acaso ou que não estamos sendo amparados. Que nós possamos ter essa clareza mental, trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, em forma de agradecimento, termos gratidão por tudo, pelo ar que respiramos, pela condição que nos é dada de estarmos aqui presentes nesta manhã, que nós possamos vibrar muito amor e muita luz por essa casa que nos acolhe, por todos os assistidos que não puderam estar participando desta reunião desta manhã,
vibrando intensamente, muito amor e muita luz por todos os nossos irmãos que se encontram em estados depressivos, envolvidos em pensamentos negativos. Vamos vibrando muito amor e muita luz para que os espíritos superiores, elevados, possam estar direcionando de acordo onde se fizer maior necessidade nesses instantes, envolvendo a todos os corações e a todas as mentes carentes de amparo, de fortalecimento. Graças a Deus e que assim seja. Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa continuar vivo dentro dos nossos corações. Graças a Deus que assim seja.